Santa Tartaruga, você tá nu? Chegou a Sorocaba sob aclamação entusiasmado e acordes de 8 bandas de música. Fala pessoal, meu nome é Danilo, você está aqui no canal Sorocaba História, um canal dedicado à história de Sorocaba. Vamos falar aí de diversos temas, dividindo-os aí para que fique bem pragmático, para que fique sucinto, para que não faça você perder seu tempo, gastar muito do seu tempo, depende da sua idiosincrasia, claro. Vai ser um canal singelo, mas não vai ser simplista. Hoje a gente vai começar com as emancipações territoriais de Sorocaba. Não vamos nos ater se Sorocaba é um município originário, um município secundário. Vamos deixar Afonso Sardinha e Dom Francisco de Souza para depois. Vamos falar de Sorocaba. Começando então em 1661, quando Baltazar Fernandes, como já tinha uma povoação aqui desde 1646, em 1661 ele quer fazer a eleição em vila aqui do centro de Sorocaba. Ele sabia que em São Felipe tinha um pelourinho numa vila decadente ali no final de Itaúvu, então ele vai e pede para o governador da capitania, né, Salvador Correia de Sá Benevides, para que pudesse fazer a transferência do pelourinho até o centro da povoação que ele começou a formar. A transferência ou a erição de um pelourinho significava que aquela localidade agora tinha autonomia, era possível então erigir-se uma Câmara de Vereadores, tendo um juiz à sua frente. O juiz seria a equivalência de um prefeito atual. Erição de vila, a vila significaria também uma equivalência de um município atual. O Baltazar conseguiu fazer isso e colocou o nome de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. Nossa Senhora da Ponte, como era de costume à época, as pessoas colocavam um padroeiro antes do nome final da cidade. Como é o caso de Itu, que é Nossa Senhora da Candelária de Itu, o caso de Guapiara, que é São José de Guapiara. A grande maioria das vilas que foram erigidas, seja no Brasil Colônia ou no Brasil Império, foram basicamente essas. A grande maioria colocou isso, um padroeiro, um orágo, à frente aí do nome da cidade. Só que no Sorocaba não tinha uma delimitação territorial específica. Visto que Sorocaba era extensa, muito extensa, grande mesmo. Só que ela não conseguiu manter a hegemonia, então foi se dividindo. Esses municípios que se dividiram dela, que a princípio foram 7, que foram diretamente dela, também foram fragmentados. Se formos analisar hoje, de todos os municípios que se emanciparam, direta ou indiretamente, de Sorocaba, 222 fizeram parte do território de Sorocaba, o que daria 35% de todo o estado de São Paulo. Então você vê que Sorocaba era grande mesmo, muito grande. Só que não tinham estabelecido ainda até onde ia. Sabia-se que chegava até onde hoje é Itu, até onde hoje é São Roque, que na época era Santana e Parnaíba, e até onde hoje é Porto Feliz. Só que para o sertão não se tinha um conhecimento, porque não existia um mapa cartográfico que estabelecia até o que tinha, não sabia que tinha. Aí é importante a questão dos bandeirantes, porque eles iam fazendo as suas explorações com grande risco, é óbvio. Eram bravas pessoas, porque não é fácil você entrar no meio da mata, sendo arriscado por diversos motivos, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Eles erigiam vilas e, de certa forma, acabavam criando uma proteção de território para a corte portuguesa. Isso era importante. Como Sorocaba era muito grande, chegou em 1721 o ouvidor José Pires Pardinho falou: não, vamos cortar Sorocaba até aqui, até o Rio Itararé. Então a divisa de Sorocaba chegaria até o Rio Itararé e fazendo divisa diretamente com a vila de Curitiba. E por assim ficou um tempo, né? Em 1732 começou a Feira de Muares. Sorocaba era o eixo de uma grande feira, né? Feira de Muares, que durou de 1732 a 1897, 165 anos, portanto, que fazia o eixo entre o sul do nosso atual país com o resto do Sudeste aqui e com o Nordeste, né? As tropas vinham, eram vendidas aqui em Sorocaba, algumas iam para Minas, né, lá para a região aurífera, outras iam para o Nordeste, para a região açucareira. Foi estabelecido um caminho. Em 1733 foi feito um novo caminho, né, por Cristóvão Pereira de Abreu, e nesse caminho que ele estabeleceu, que era o caminho de Viamão, o caminho da Rota Real, era necessário que se erigisse algumas povoações
para que conseguissem, os tropeiros conseguissem mantimentos para o resto da viagem, um campo e aguarda para os animais saciarem a fome e a sede, e também para o descanso, por isso era chamado de pousos. Faxina foi estabelecida nesse local como o primeiro município que se emancipou de Sorocaba. Teve a povoação e formou-se Itapeva de Faxina. Conseguiu a erição em vila no ano de 1769, tendo um de seus principais expoentes aí, Antônio Furquim Pedroso. O próximo município que se emancipou de Sorocaba, que foi Itapetininga, à época chamado de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, foi emancipado em 1770, ou seja, um ano depois, com um de seus principais expoentes aí, Simão Barbosa Franco. Vindo um pouquinho mais para frente, ou para lateral, depende do jeito que você está enxergando, vai tudo do referencial. O próximo foi Santo Antônio das Minas de Apiaí. Bem verdade, é que já tinha algumas minas auríferas e uma população que para lá corria atrás de riqueza, fácil. Fácil entre aspas. Fácil porque se você achasse ouro, você ia ficar rico rapidamente. Mas era muito difícil e muitas pessoas perderam a vida nesse tipo de trabalho. Tendo um dos seus principais aí, Francisco Xavier da Rocha, que tem uma história que diz que ele veio lá de Minas fugido porque tinha praticado um crime lá, não sei qual crime. Essa é uma das histórias que se conta a respeito dele. É verdade que esses três pousos aí, calma aí, Apiaí, só para voltar, foi emancipado em 1771. As três primeiras aí, né, faziam parte do caminho de Viamão. Foi necessário que pedissem para o capitão da capitania, Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, autorização para que fosse levado à vila. O próximo município aí que se emancipou também teve importância teve a sua importância por causa das tropas. A corte aí, a administração que fazia parte aí do governo do Brasil aí, eles falaram, bom, esses caminhos aí são interessantes, aí dá pra gente começar a cobrar algum tipo de pedágio. Mas vamos colocar um nome menos futurista, porque pedágio é muito futuro. Vamos colocar o nome de registro, isso é importante. A gente vai cobrar por eixo ou por eixo levantado? Não. Vamos cobrar por cabeça de animal que passar. Como todo mundo sabe, né, o brasileiro sempre tenta dar uma desviadinha nas coisas, né? Chegou um pedágio, tenta o caminho alternativo, né? As tropas também tentaram fazer isso, criaram trajetórias alternativas, novas rotas. E nesse sentido, Piedade foi importante, porque ali foi um caminho que usaram para desvio. Era chamado já de Pirapora Acima, quando era de Sorocaba. Depois virou Nossa Senhora de Piedade e efetivamente agora Piedade. Já tinha povoação em 1847, mas só conseguiu emancipação em 1857, com Vicente Garcia, entre outros aí. O próximo que também teve importância no sentido de tropas foi Campo Largo de Sorocaba. Era a última povoação antes da chegada das tropas aqui em Sorocaba. E era necessário que se restabelecesse os animais, porque eles emagreciam muito na viagem. Eles ficavam nos campos largos, que eram campos de invernada, engordando para as feiras. Eles ficavam cerca de 2 meses aí para engorda, né? Antes de serem vendidos. E nesse sentido, Campo Largo de Sorocaba também se emancipou em 1857. Em 1936 conseguiu o nome de Araçoiaba. É importante lembrar que a povoação também foi composta por pessoas que vieram com alferes José Bernardino José de Barros, que teve aquela desavença lá na Imperial Fábrica de Ferro, quando era diretor o Frederico Luiz Guilherme de Van Hagen, né? Que ele pediu para o Dom João VI para que tirasse pessoas que estavam aglomerando próximo de uma igreja que estava formada lá e que estava levando a detrimento a matéria-prima que precisava-se para as forjas lá da Imperial Fábrica. Alguns foram para Tatuí, outros foram para Araçoiaba. Dom João falou, é melhor tirar essas pessoas. Aí Bernardino falou, tesouro, povoação, venha comigo. Não se junte com essa gentalha. Deixa quieto, meu Deus. Aí deu essa treta aí, eles foram para Araçoiaba. Aí ficou bastante tempo Sorocaba de boa, até que em 1916, já na era republicana, uma povoação que se juntou lá de lavradores
em Salto de Pirapora, também juntou as pessoas que trabalhavam nas indústrias caieiras, né, as indústrias de cal. Eles se juntaram e numa festa religiosa, o Antônio Fogueteiro, que é a alcunha aí de Antônio Maximiano Fidelis, ele falou assim: pô, mano, por que a gente não faz, ele falou em toda brincadeira, por que a gente não faz uma povoação aqui, faz um lote aqui, um lote ali, ó, a gente faz um bairro residencial. Mas a brincadeira deu certo, em 1911 virou um distrito e depois, em 1953, foi pleiteada a emancipação, tendo um dos pleiteadores aí, um vereador de Sorocaba, né, Agenor Leme dos Santos. E deve ter sido um cara muito bom, porque conseguiu 4 mandatos de prefeito lá. O primeiro prefeito foi ele e depois ainda conseguiu mais 3 mandatos. O cara deve ter sido bom mesmo. Mas se você pegar a história de Salto Pirapora, teve vários prefeitos que foram muito mais de uma vez. Veja lá depois. A última que se emancipou foi Votorantim. Votorantim também já era uma vila, uma povoação que fazia parte de Sorocaba desde o início. Baltazar Fernandes precisou ir atrás de 30 fogos aí para conseguir erigir a vila. 30 fogos. Seria uma casa ou uma família. Ele precisava de 30 porque era estabelecido por lei. Aí ele foi lá atrás de Brás Teves, né, ou Brás Esteves, que morava lá no Itapeva. Itapeva mesmo, um bairro aí de Votorantim. Ele era um camponês de nobre coração que ia todo dia ao bosque para cortar lenha. Ele foi um grande homem, foi inclusive o pai do Pascoal Moreira Cabral. Ele foi inserido na lista aí, no compêndio que fez Baltazar Fernandes para solicitação de erição à vila. Só que em 1960 eles se achavam injustiçados, os moradores de Votorantim. E provavelmente seriam, porque era um distrito muito afastado. Eles eram um dos que mais arrecadavam impostos, tendo em vista aí a fábrica de tecelagem de Votorantim, entre outras fábricas. E eram um dos que eram menos assistidos pela iniciativa aí do governo municipal. E em 1962 eles falaram: vamos fazer um plebiscito de emancipação. Em 63 efetivaram, ganharam 3.099 votos a favor e conseguiram a emancipação. Tendo se emancipado, eles iam colocar em prática em 1964. Porém deu aquela questão presidencial, né? João Goulart, Ranieri Mazzilli, Humberto Castelo Branco, as passeatas Brasil afora. Só conseguiram colocar em 1965 em prática. E tendo o seu prefeito principal aí, à época, né? Augusto Rangel. Como é? Antônio Augusto Rangel, que foi um ex-vereador de Sorocaba e virou o primeiro prefeito da cidade, desde Votorantim. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês me desculpem a inferioridade aí, seja de áudio, seja de vídeo. A nossa intenção é boa, mas a nossa qualidade técnica aí não é das melhores, porque a gente não tem tanto conhecimento nessa área. Mas eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa seu joinha. Se inscreva no canal para ver novos conteúdos futuramente aí. Um grande abraço.